Bom, agora são 11 horas e 19 minutos e a gente segue aqui no nosso UOL News, inclusive com as pesquisas de intenção de voto, nesses bastidores todos que a gente está acompanhando, tem os números das pesquisas de intenção de voto. Saiu mais uma, inclusive. Ricardo Nunes na liderança, mesmo sem o apoio aí tão forte do Bolsonaro como a gente falou, e sim com o apoio de Lula, de Tarcísio, Nunes segue na liderança com 11 pontos de vantagem. Essa é uma nova pesquisa que acaba de sair sobre a corrida eleitoral aqui em São Paulo. É a pesquisa Real Data, que mostra o prefeito liderando a disputa. Na verdade, o prefeito lidera a disputa de segundo turno desde o início das pesquisas de primeiro turno mesmo, quando ele é colocado ali em disputa com qualquer outro adversário, agora oficialmente com Boulos. Nunes tem uma vantagem de 11 pontos em relação a Boulos. Na semana passada eram 14 pontos. Houve aí uma diminuição dessa distância. Era 14, foi para 11, ou seja, uma queda da intenção de voto do prefeito. Nunes aparece agora com 51% das intenções de voto, o candidato do PSOL ficou com 40%, no levantamento que foi divulgado nesta quarta-feira. Foram 2 pontos de queda do Nunes. Na semana passada ele tinha 53 e agora ele tem 51. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Então a gente pode dizer aí que foi uma oscilação e não uma queda, porque está dentro da margem de erro. O mesmo aconteceu com Boulos, houve uma variação dentro da margem de erro de 1 ponto percentual para cima. Boulos registrou 39% das intenções de voto. Então, o resultado nesse momento dessa pesquisa, Ricardo Nunes com 51%, Guilherme Boulos com 40%, nulos e brancos 5%, não sabe e não respondeu 4%. 11 horas e 21 minutos. Gostaria de saber também a opinião de vocês sobre essa pesquisa, inclusive que acaba de sair, Josias. Não muda muito, mas a distância entre eles vem diminuindo. O que explica essa redução da distância entre eles, Josias? O pior é que a gente não pode nem dizer que a distância está diminuindo, há uma probabilidade de que isso tenha ocorrido, mas você vê que as oscilações se deram dentro da margem de erro. Então, do ponto de vista estatístico, a gente não pode nem assegurar que houve uma queda ou uma ascensão de determinado candidato, mas efetivamente a pesquisa sinaliza que isso pode ter ocorrido. Eram 14 pontos de diferença, agora se reduziu para 11. Supondo que o número seja 11, ainda assim, Fabiola, nós estamos a 4 dias da eleição. Hoje é quarta-feira, a eleição será no domingo. Então teria que ser um esforço hercúleo para o candidato virar a essa altura. Ele teria que virar para empatar, para alcançar o Ricardo Nunes. Ele teria que, o Boulos teria que virar pelo menos 5% dos votos, né? Porque aí ele encostaria no Ricardo Nunes. Isto é uma tarefa numa cidade de 12 milhões de habitantes, isso é uma tarefa hercúlea, não é tarefa simples para 4 dias, né? De resto, é preciso aguardar as outras pesquisas. O Datafolha mencionava na pesquisa da semana passada, quinta-feira passada, uma diferença de 18 pontos percentuais, né? Aí o desafio seria ainda maior. Estou muito curioso, como de hábito, Fabiola, para apalpar os dados do Datafolha, que serão divulgados nessa quinta-feira, né? Para saber ali quanto anda essa disputa, né? Se o Boulos... E o Boulos se movimentou muito, né, nos últimos dias. Ele, enquanto o prefeito está ali jogando meio parado, né, limitando a sua participação em debates, sabatinas, selecionando os eventos dos quais deseja participar. Agora, essa incursão do Bolsonaro pela campanha. Então, me chama muita atenção a movimentação do Boulos, o esforço que ele vem fazendo, ele não joga a toalha, e o comportamento do prefeito, né? Então, diante de tudo isso, há poucos dias da eleição, estou muito curioso para ver o Datafolha de amanhã, Fabiola. Todos curiosos, porém não acho que vai haver muita mudança do que a gente vem acompanhando, né? Talvez aí uma redução. É muito interessante ver o que o Boulos está fazendo para tentar reduzir
esse índice dele que é muito pesado da rejeição, né? Eu acho que isso é o que mais pesa para Boulos. Ele resolveu ir dormir na casa das pessoas e participou de um culto essa semana também, para tentar aí amenizar um pouco essa imagem dele, que é uma imagem que as pessoas têm de uma pessoa que é mais, que é um militante, que pode ser um agressivo, o que ele vai mostrando aí que ele não é, e ele quer falar sobre isso. Aliás, falando em culto, Thales, vamos dar uma olhadinha na agenda do Nunes na sequência dessa terça-feira. Se de dia ele comeu churrasco com Bolsonaro, depois eles foram para um culto da igreja evangélica. Vamos assistir aí um trecho desse momento da campanha do Nunes. Deus o exalta, Deus o exalta. Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso prefeito Ricardo Nunes, por essa entrega, por essa disposição de guerrear estas guerras, estas batalhas difíceis, duras. Fortalece seu servo, fortalece a sua mente, dê descanso à mente, descansa, confia. Os anjos de Deus guerreiam a nossa guerra, a nossa batalha. Isso porque, né, a gente está acompanhando aí essas imagens de um culto, né? Sempre falamos aqui o Estado laico, mas na campanha eleitoral não tem nada disso, né? Vão todos para o culto, aí começam a falar e usam isso na campanha, e todos os jornalistas lá. E o Bolsonaro, depois desse ato, ele diz que reza todos os dias para o povo não sentir as dores do comunismo. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro. Faço minha oração, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que o nosso povo, vocês, não experimentem as dores do comunismo. Lá atrás alguém pediu sabedoria. Eu peço mais do que isso. Coragem, que não é fácil, e força. Acredito no nosso povo, no nosso país, que aqui de fato é a terra prometida. Nós seremos vitoriosos. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria veio amanhecer. Você vê que o discurso continua o mesmo, né, Thales? Não muda muito. Não muda muito. Antes, eu queria te lembrar a informação que eu tive há pouco do comando da campanha do Boulos. Está muito satisfeito com essa pesquisa. O Boulos ontem, o comando está achando que essas andanças, você falou sobre as andanças do Boulos, está dando algum resultado. Ontem ele pediu na Globo News, na sabatina da Globo News, que prestassem atenção na pesquisa dos votos válidos, nos votos válidos das pesquisas. Aí, nessa pesquisa que apareceu agora, os votos válidos dão 56% para o Nunes, 44% para o Boulos. Vale lembrar que ganha o segundo turno quem atinge 50% mais um voto. Ou seja, para o Boulos chegar lá, e cada 1% que você ganha é 1% que o outro perde. Então, o Boulos precisa, na verdade, segundo o comando da campanha dele, de 6 pontos percentuais para chegar, para vencer esse segundo turno. É uma tarefa hercúlea, mas não é impossível, segundo eles. Tá essa questão aí. Ontem, o Bolsonaro apareceu com essa coisa toda de religião, etc. Eu, pessoalmente, acho que esse discurso religioso em campanha tem um certo peso, mas não, às vezes espanta um pouco. Por exemplo, você falar que Deus está te movendo, etc., e você, ao mesmo tempo, ter uma postura não muito cristã, isso é complicado. Isso é complicado. E isso faz com que o Bolsonaro tenha muita rejeição por causa disso, porque o discurso dele, dizendo-se religioso, não é cristão, de fato, e aí fala em oração, parece muito forçado.
Então, eu acho que essa dança dele pela religião é muito forçada. O Bolsonaro nunca foi um religioso com muita fé, nunca foi. Agora, nas campanhas eleitorais para a presidência da República, se tornou esse homem que é capaz de se batizar no Rio Jordão por um neopentecostal, por um evangélico, sendo ele católico. Quer dizer, é uma mentirada que não convence muito o eleitorado. O que é que o Boulos está fazendo? Está rodando casa em casa e tentando dizer assim, olha, e bairro por bairro da periferia, dizendo, olha, eu não sou esse invasor que está me pintando. Aparentemente está dando algum resultado, muito embora seja pequeno, não é grande, mas não sei qual vai ser o resultado disso no domingo. A equipe dele está motivada, razoavelmente otimista com esse resultado. É importante isso que você está falando, né, Thales, sobre a campanha estar motivada, a campanha ter recebido essa pesquisa com bons olhos. Eu acho que, claro, que todos têm consciência da dificuldade dessa virada do jogo de Boulos diante do que todas as pesquisas mostraram até agora. Mas existe também um entendimento, e aí eles não falam abertamente isso, mas nos bastidores as pessoas comentam, é que eles não querem que, pelo menos, não seja um vexame o resultado final da eleição do segundo turno. Isso tem um peso forte também para 2026, isso tem um peso forte para o governo Lula, isso tem um peso forte para o próprio Boulos, que mesmo que ele saia derrotado desse segundo turno, ele foi o deputado federal mais votado de São Paulo, tem um peso fortíssimo, né? E uma votação muito forte também, porque se forem contar aqueles votos que digitaram 13, ele ficaria à frente de Nunes no primeiro turno, o que é um resultado muito satisfatório para Boulos, ou não? Exatamente. Exatamente. Então, tem essa questão que você está colocando com muita propriedade, Fabíola, que é o seguinte: você pode até perder, mas você tem que perder com dignidade, motivado, mostrando que você está na luta, como a Tabata perdeu no primeiro turno, mas saiu maior. O Boulos agora está fazendo isso. Ele está, nessa última hora, nessa última semana, está ganhando pontos dentro da margem de erro, passo a passo, mas o que você vê é o filme, não é o retrato a cada passo. Você vê o filme, há uma subida. Esse filme está mostrando que, bem ou mal, ainda existe uma possibilidade, pequena, mas existe uma possibilidade, que é você conseguir 6 pontos percentuais na reta final. Não sei se conseguirá, mas se conseguir chegar perto disso, ficar ali no 52 a 48, ficar por aí, de votos válidos, que é o que interessa e que é o resultado final que é divulgado depois pelo Tribunal Eleitoral. Se ficar nessa margem, vai estar razoavelmente bem, havendo ainda a chance de, vamos ver, conseguir 6 pontos percentuais. Jogar a toalha que não pode, né? Aquela coisa do final do jogo, que você tá perdendo de 2-0, e aí você não pode, tem que lutar até o final, tem que continuar jogando, tentando acertar o gol, não é isso, Thales? Se a gente